pessoal, chegamos então à nossa 15ª aula, estamos chegando no final do nosso curso, né? E consequentemente também chegando a partes bastante complexas do texto do Derrida, da gramatologia, né? Nós já estamos percorrendo aí o texto da gramatologia faz algumas aulas e vamos continuar, né? E vamos continuar num item apenas, que é o item o ser escrito, né, que vai dar muito pano para manga, né? Hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco a relação entre Derrida, Nietzsche e Heidegger. Na aula que vem, nós vamos trabalhar um pouquinho Derrida e Hegel. E na aula seguinte, nós vamos trabalhar uma ideia, que é uma das ideias centrais do pensamento derridiano, ao lado da ideia de escritura, sobretudo nessa fase, que é a ideia de diferença, né? No caso, a diferença, aquela escrita com A, né? A différence com A, ou a diferença em português eu procuro traduzir como diferença com Y, mas há quem traduza de múltiplas maneiras, exatamente porque essa mudança gráfica que Derrida faz de colocar uma letra diferente daquela letra que seria a grafia tradicional para diferenciar a diferença da diferença no sentido tradicional, pode ser traduzido de múltiplas maneiras, né? Então, nós vamos ainda voltar diversas vezes a esse intrincado pedaço do texto da gramatologia, que realmente exige um esforço um pouco maior do leitor, né, para compreender as questões que o Derrida envolve, porque já são questões muito avançadas na filosofia, né? Questões que envolvem uma ampla discussão, né? Que passa por Kant, depois passa por Nietzsche, por Hegel, por Husserl, Heidegger, né? Deleuze, até chegar no próprio Derrida, né? Então, todo esse complexo de autores está implícito nesse momento, né? No qual Derrida vai trabalhar essa ideia de ser escrito. Qual é o ponto aqui, então? Bom, primeiro, né, nós temos que... Eu vou fazer uma breve, digamos assim, recapitulação do papel histórico que esses filósofos desempenharam no pensamento francês nessa época, né? Então, vamos lembrar que o que caracteriza justamente a geração de Gilles Deleuze, de Foucault, de Jean-François Lyotard e Derrida, os chamados pós-estruturalistas, é uma relação bastante significativa, né, com o pensamento nietzschiano. Quer dizer, de certa forma, no rearranjo combinatório de autores que todo filósofo faz de uma ou de outra maneira, esses filósofos dessa geração como que substituíram aquele papel proeminente que ocupava Marx por Nietzsche, né? Então substituíram, por exemplo, a chave de leitura dialética por uma chave de leitura nietzschiana, né? Sobretudo na questão afirmativa, no papel da questão das forças, né? da disputa de forças que acontece aí. Então Nietzsche vai ocupar um papel importante, embora a gente possa dizer que nem por isso Marx está ausente da obra desses autores. Em segundo lugar, vamos lembrar Heidegger, né, ocupou um papel importante também no pensamento francês na geração anterior, né? Se nós lembrarmos das nossas aulas anteriores, né, nós vamos lembrar que os hegelianos começaram o seu papel no pensamento francês a partir da obra de Kojève, né, que é, de certa maneira, uma recepção fenomenológica no sentido de Husserl e Heidegger, diz o próprio Kojève, né, da fenomenologia do espírito hegeliana, e como isso mais tarde vai influenciar Bataille, vai influenciar Lacan e vai influenciar sobretudo Sartre, né? Como esse mecanismo de combinação vai ser importante. Mas vamos lembrar que o Heidegger aqui, né, nesse primeiro momento, sobretudo em Sartre, é um Heidegger humanista, né? E que isso gerou a própria
resposta, né, heideggeriana a Sartre, no qual ele, digamos assim, se dissocia do existencialismo, né, que se autodefine como humanismo, né, e Heidegger vai então responder ao Jean Beaufret, né, numa carta sobre o humanismo, na qual ele vai se colocar distante, né, desse humanismo sartriano, na medida em que esse humanismo ainda seria metafísico, e se colocar como um pensador que coloca a questão do ser, né, para a qual Dasein, que na época era traduzido em francês como realidade humana, que é uma tradução que o próprio Derrida vai dizer monstruosa, né, e ao mesmo tempo efetiva, mas que vai produzir toda uma leitura diferente do pensamento de Heidegger, né? O Dasein, o ser aí, né, é apenas a entrada, né, do pensamento heideggeriano, né? Essa dimensão existencial é apenas a entrada para o pensamento acerca do ser, né? Apenas a entrada para a questão da finitude, da temporalidade, para se chegar, então, no pensamento do ser, numa ontologia, né? que não confunda o ontológico, ou seja, aquilo que está no âmbito do ser, com o ôntico, que é aquilo que está no âmbito do ente. Né? Então, a gente tem aí, a partir dessa carta, uma ruptura, né? Como nós vimos, essa ruptura teve consequências significativas, dentre as quais, inclusive, uma nova recepção do pensamento husserliano e heideggeriano, que também nós vimos naquela aula sobre a fenomenologia francesa, né? A qual o próprio Derrida, com, por exemplo, a sua introdução à origem da geometria de Husserl, é um dos autores, né? E nessa época também Derrida vai dar um curso sobre Heidegger, a questão da história e do ser em Heidegger, né, no qual ele mostra assim, um amplo domínio do pensamento heideggeriano, né, e essa relação, né, vai ser uma relação turbulenta, né, vai ser uma relação que vai dar muito pano para manga. Porque a gente pode dizer que Nietzsche é sem dúvida um autor essencial para Derrida, mas é difícil pensar num autor que seja tão essencial para Derrida quanto Heidegger, né? Embora hoje existam muitas pessoas tentando fazer uma dissociação entre o pensamento heideggeriano e o pensamento derridiano, é impossível negar a relevância do pensamento de Heidegger para o pensamento de Derrida, né? Hoje nós temos basicamente a seguinte questão, né? Nós sabemos que Heidegger foi um autor que foi um filósofo, né, que se envolveu com o nazismo, né, foi um filósofo que ocupou uma cátedra, né, ocupou a reitoria, né, em Freiburg, no período do nazismo, né, e tem aquele famoso discurso da reitoria, etc., né, de Heidegger. Então, e agora, né, por exemplo, a gente conhece os tais dos cadernos negros, né, nos quais estaria evidenciado também um antissemitismo que o Heidegger mesmo teria sempre negado. Mas, apesar então dessas vinculações políticas que são completamente distantes do que Derrida defendia, né? Por exemplo, o próprio Derrida era judeu, né? Para começo de conversa. Derrida sempre afastou qualquer tipo de ressonância política heideggeriana da sua obra. Apesar disso, a maneira como Heidegger colocou as questões, né, o nível das questões que Heidegger coloca para Derrida é inevitável ser atravessado, né? Então hoje nós vamos começar essa travessia, nós vamos ter uma breve interrupção para acompanhar o texto quando ele se volta para Hegel, e depois a gente volta então para Heidegger na questão da différance, né? Então hoje eu vou começar da mesma maneira que começa o texto, né, falando um pouco de Nietzsche e depois de Heidegger, mas a gente não vai atravessar toda a questão da diferença ontológica em Heidegger e o quanto isso tem relação com a diferença em Derrida, porque isso nós vamos ver daqui a 2 aulas, então no momento oportuno. Bom, então não dá pra gente falar de Nietzsche nessa parte sem mencionar 2 questões anteriores que precisam ser ponto de partida para que a gente entenda o que Derrida está mencionando. Primeiro, Nietzsche, para Heidegger, a metafísica seria um permanente encobrimento do ser pelo ente.
né? Ou seja, essa forma aberta do ser, ela de alguma maneira se fecha numa figura de um ente, né? E esse ente como que domina o ser, né? Como que fecha o ser na sua própria forma, né? Se confunde com o ser, encobre o ser, né? E com isso a metafísica se esquece do ser. Então, por exemplo, em Platão, a ideia teria encoberto o ser, né? Na metafísica medieval, Deus teria encoberto o ser. Em Descartes, o sujeito teria encoberto o ser. Né? Então, para Heidegger, toda metafísica sempre seria uma ontoteologia na medida em que reduz o ser a um ente supremo, né? E coloca nesse ente supremo uma ideia de perfeição que se repete imperfeitamente em entes menores, né? Em entes de menor importância em relação a esse ente supremo. Então essa confusão que constituiria a metafísica para Heidegger encontraria em Nietzsche, que por sua vez reivindicava para si próprio o papel de superador da metafísica, e de certa maneira Heidegger vai também fazer toda uma discussão em torno da questão do Deus estar morto para Nietzsche. Mas para Heidegger, Nietzsche ainda estaria dentro da metafísica, na medida em que a ideia de vontade, vontade de poder, ou alguns traduzem também com vontade de potência, de Nietzsche, para Heidegger seria o suprassumo do voluntarismo típico da metafísica, de reduzir então o ser, que é algo que não se deixa fechar no ente, aquilo que o ente, digamos assim, gostaria que ele fosse. Então, digamos assim, Nietzsche, a vontade em Nietzsche, ela digamos assim, a suprema manifestação daquilo que a metafísica sempre fez, que de certa maneira, fechar o ser, num ente, mas aí reduzindo esse ente àquilo que ele tem de mais essencial, aquilo que mais caracteriza essa operação, que é justamente a vontade. Por isso Heidegger diz que a vontade em Nietzsche acaba sendo uma vontade de vontade, acaba de alguma maneira reduzindo a questão do ser a essa questão voluntarista, consumando a metafísica da subjetividade, na medida em que da subjetividade fica só aquilo que é mais característico desse período da metafísica moderno, que é exatamente esse elemento da vontade, esse elemento do domínio sobre o ser. Então, essa é a crítica que Heidegger faz, em linhas gerais. Me perdoe se alguém que conhece Heidegger muito bem está vendo esse vídeo e acha que eu cometi alguma grande impropriedade. Posso ser corrigido tranquilamente nos comentários, mas nesses dois volumes heideggerianos chamados de Nietzsche, justamente, ele vai trabalhar essa ideia do Nietzsche como uma consumação da metafísica, na medida em que é o encobrimento total do ser, por algo que esteve sempre encobrindo o ser, mas que se manifesta de uma maneira completamente nua, em Nietzsche, que é exatamente a vontade, e por isso vontade de vontade. Bom, então Derrida vai, de certa maneira, defender Nietzsche dessas acusações heideggerianas, embora ele não esteja em total desacordo com essa visão heideggeriana. O mesmo vale para Bataille, lá quando ele faz aquela análise na economia geral e economia restrita, aquele artigo da escritura e a diferença. Então, Derrida vai colocar que a radicalização de Nietzsche de conceitos antifilosóficos como perspectiva, como esses conceitos que, digamos assim, desafiam o conceito de verdade, desafiam a maneira como a razão, o logos
filosófico articula os problemas, eles não têm que ser interpretados de uma maneira a potencializar a questão subjetivista. Na verdade, Nietzsche tem que ser interpretado como aquele autor que escreve aquilo que escreve. O que eu quero dizer com essa expressão? Dessa forma, para Derrida, essas questões que Nietzsche levanta da interpretação, da perspectiva, da diferença, essas questões que Nietzsche levanta não são questões que devam ser lidas como colocando uma fundação no lugar de uma outra fundação, ou seja, aquele logos, aquela razão fundacional, aquela estrutura fundacional que construiria, digamos assim, o que está por baixo, do pensamento, da errância empírica do pensamento, essa arquitetura transcendental do pensamento, não é em Nietzsche substituída por uma arquitetura subjetiva, ou uma arquitetura voluntarista. Na verdade, em Nietzsche a própria ideia de fundação desaba. E, portanto, quando Nietzsche radicaliza esses conceitos, ele não estaria aí construindo um hipersubjetivismo, que, aliás, é um erro crônico nas leituras de Nietzsche, que é um autor que a gente sabe muito lido por muitas áreas, e mesmo dentro da filosofia tem quem faça essa interpretação subjetivista, com aquela coisa mais pobre possível, que não existe verdade, então na verdade verdade é de quem tem a força, ou verdade é o que o consenso faz, ou não há verdade, então cada um pensa o que quer. Então isso seria simplesmente uma espécie de um relativismo muito, muito pobre, que não constituiria, digamos assim, aquilo que consiste o pensamento de Nietzsche. O que consiste no pensamento de Nietzsche é justamente esse deslizamento na errância que se coloca já sem fundação, e por isso é escrito naquele sentido do rastro que a gente viu para Derrida, que é o desaparecimento do significado transcendental, e que acaba fazendo com que o próprio conceito de signo se desconstrua num conceito de um rastro ou de um grafema que em si mesmo, enquanto inscrição sem recorrência a um verso transcendental, se coloca de uma maneira polidimensional. Então essa polidimensionalidade da realidade é que vai possibilitar abrir espaço para que Nietzsche coloque essa questão da perspectiva, da interpretação como constitutivas, e não no sentido de uma radicalização subjetivista ou voluntarista, até porque nós sabemos que a própria ideia de subjetividade, Nietzsche talvez tenha sido um dos principais, um dos primeiros a criticar com muita potência essa ideia de sujeito. Então, a leitura de Derrida nesse ponto é uma leitura que é relativamente próxima daquela leitura de Deleuze, aquela leitura em voga de Nietzsche e a filosofia, que lia o Nietzsche como um pensador do devir, e como, digamos assim, uma antítese dessa tradição filosófica. Isso pode parecer um tanto quanto arbitrário eu falar isso, mas na própria gramatologia aparece o termo devir diversas vezes. Infelizmente esse termo foi traduzido pelos tradutores brasileiros como vir a ser, e há uma honestidade nessa tradução, inclusive está numa nota de rodapé explicando que o devir, quando verbo, é vir a ser ou tornar-se, o devir, quando substantivo, é devir. Mas a gente sabe que se consolidou no campo deleuziano essa ideia do devir nos dois sentidos. Então, quando a gente lê a gramatologia, a gente perde essas referências cruzadas que Derrida estava fazendo em relação aos trabalhos de Deleuze, que vão aparecer também lá no artigo A Diferença, que está no Margens da Filosofia, onde Derrida vai falar de um devir tempo do espaço, devir espaço do tempo, vai mencionar como citação justamente na parte que fala de Nietzsche, o Nietzsche e a filosofia de Deleuze, enfim, vai mostrar que há ali
uma conexão de leitura, né, muito significativo, né, de Nietzsche, digamos assim, nesse sentido de Nietzsche como aquele que escreve na linguagem de Derrida, e Nietzsche, filósofo da superfície, né, na linguagem de Deleuze, né, filósofo do efeito de superfície, no qual esse fundo transcendental desaparece e agora só restam os efeitos de superfície. Né? Para quem tiver interesse nisso, eu escrevi um artigo Nietzsche em Derrida, pensando com os pés de pluma, né, onde eu explico um pouco mais detalhes essa questão. Já em relação a Heidegger, a coisa é um pouco mais dividida, um pouco mais complexa. Pode-se dizer que Derrida, de um lado, né, sempre fez uma crítica a, digamos assim, o entendimento dúplice que pode advir da questão do ser, né, em Heidegger. Por um lado, e esse seria o lado em que Heidegger ainda permanece dentro da metafísica, o ser ainda ocuparia uma espécie de, digamos assim, aquilo que escapa, né, ao campo do empírico e por isso acabaria tomando o lugar do transcendental. E na medida em que o ser seria esse lugar especial que não se confunde com nenhum ente, ele ainda se reservaria algo como um sentido de próprio, algo como uma especificidade sua, e com isso, digamos assim, reprisaria aquilo que é próprio da metafísica, que é exatamente essa separação dual entre por exemplo, no caso do que a gente vem trabalhando, entre o significante e o significado, como se o significado nunca pudesse se confundir com o significante, porque existe uma espécie de uma reserva transcendental que não se confunde com a sua implementação empírica, com a sua inscrição empírica. Então o ser, ele como que escaparia dessa sua transposição para o ente, e ficaria como uma reserva metafísica ainda, guardando um sentido próprio, que é um sentido que inclusive Derrida vai associar em Heidegger a questão da voz do ser. E aí volta a relação que Derrida coloca da voz como mais próxima da plena presença. E sempre a inscrição como inferior, como uma manifestação corrompida daquilo que o sentido originário da voz carrega em si mesmo. Então esse seria um aspecto que colocaria ainda Heidegger dentro da metafísica. Mas por outro lado, Derrida coloca ainda o ser em Heidegger já é uma voz que é muda, e portanto, de certa maneira, a gente poderia entender também esse ser como uma exorbitância em relação a qualquer tentativa de fechamento numa totalidade do que significa a metafísica. Então, nesse caso, Derrida vai, por exemplo, fazer menção à rasura que Heidegger coloca no ser, como que para ferir, rasurar é também ferir a palavra, como que para ferir essa propriedade que caracteriza o ser, essa especificidade que carregaria essa palavra, colocando-se como uma palavra transcendental. Nós podemos dizer que no lugar dessa dimensão transcendental, que na verdade seria uma espécie de um resíduo metafísico, nós também poderíamos ler a diferença ontológica, a diferença entre ser e ente, como uma exorbitância, ficando de alguma maneira como uma espécie de dispositivo de abertura da totalidade. Então, nesse sentido, o texto heideggeriano prenunciaria, por meio da diferença ontológica, a possibilidade de uma exorbitância de qualquer tipo de fechamento metafísico, tal como havia a dimensão do livro trazido. Então, aqui a gente tem um embrião para o que vai ser depois o texto, a diferença, onde essa exorbitância vai aparecer de uma maneira muito nítida, atravessando a questão da diferença ontológica em Heidegger.
Bom, por hoje é só. Semana que vem voltamos então com um novo vídeo. Até lá.